E aí, seus malas, tudo bem com vocês? Essa pausa aí de 12 dias mais ou menos foi boa para você? Para mim foi, porque deu para descansar um pouquinho a cabeça, descansar um pouco a parte física, foi bastante importante. E que esse retorno seja para a gente bastante leve, bastante tranquilo, e que esse segundo semestre seja leve para a gente, né? Que as nossas ansiedades deixem de ficar tão fortes. E não nasceu ainda, né? Essa é a dúvida de muita gente. Quando nascer vocês vão saber. Mas enfim, fico feliz que vocês tenham voltado, né? Não vejo a hora, de verdade, de entrar numa sala de aula para poder fazer meus rabiscos na lousa e para a gente jogar a conversa fora também, que é gostoso. Bom, como combinado, né, a gente vai dividir essa aula da América Latina em diversas partes. Antes, deixa eu explicar para vocês, né, que eu estou olhando aqui, aí eu olho aqui, aí eu olho aqui, enfim, é porque eu tô com muitas câmeras aqui, eu sou chique. Mas enfim, a gente vai dividir essas aulas, né, como combinado. Então ficou a hidrografia e o relevo em uma aula. Agora a gente vai falar sobre os fatores climáticos nessa aula. Sim, vamos falar sobre os fatores climáticos. Depois a gente vai falar sobre o clima em si, né, as características climáticas. E a nossa última aula vai ser sobre a vegetação, tá? Mas vai ser super, mega tranquilo. Então, primeiro de tudo, o que a gente tem que lembrar é que os fatores climáticos são os responsáveis por uma região ser ou mais quente, ou mais fria, ou mais seca, ou mais úmida, enfim. E os fatores climáticos, eles atuam todos juntos e ao mesmo tempo. A gente deve se lembrar que o fator climático ele não vai atuar sozinho, ele atua sempre em conjunto. Então a massa de ar vai estar relacionada com a latitude, com a altitude, com as correntes marítimas, com as massas de ar, enfim, com a maritimidade, a continentalidade, tá? No caso da América Latina não é diferente. Inclusive na América Latina é até mais tranquilo, viu? Apesar da latitude na América Latina ser bastante grande, né? Vai próximo ao Polo Sul até ali o Trópico de Câncer, mais ou menos. Então a gente tem grande diversidade climática, já começa por aí. Mas é muito tranquilo. Aliás, vamos falar sobre isso, né? O primeiro fator a gente deve se lembrar que é o fator latitude. A latitude é uma regrinha geral. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente a região. Quanto mais perto do polo, mais fria essa região. Por que acontece isso? É simples. Tem relação como as massas os raios solares atingem a superfície terrestre. Eu tenho aqui a superfície terrestre, certo? E eu tenho o raio solar chegando. Na linha do Equador, né, na região central do planeta, esses raios solares eles vão chegar de modo perpendicular. Eles vão atuar então com muito mais intensidade. Eu tenho raios com grande intensidade, significa que eu vou ter um grande armazenamento de calor na superfície terrestre. Vai ser mais quente. Já nas regiões próximas aos polos, né, o raio solar ele vai chegar meio de raspão, né, por conta da superfície terrestre ser esférica. Ele vai chegar meio de raspão, então ele não vai atingir com tanta intensidade. O que acaba acontecendo é que a gente vai ter, então, nos polos, temperaturas menores, porque o raio solar ele não atinge, repito, com fortes intensidades. Então, vou ter menos calor armazenado na superfície, tá? No caso da América Latina, né, ela é cortada pelos dois trópicos, o Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul, e é cortado pela linha do Equador. Então, nesse caso, a gente pode observar que, agora eu vou começar a desenhar aqui, tá? A gente pode observar que a América Latina, de modo geral, ela vai estar, né, boa parte do seu território dentro de zonas quentes. Então eu vou ter em toda essa faixa aqui do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, temperaturas muito quentes ao longo do ano. Este mapículo aqui, inclusive, ele mostra para a gente, né, as temperaturas médias em janeiro e em julho aqui na América Latina. Percebam que as regiões mais frias estão na parte mais ao sul aqui. E é justamente a regiãozinha que vai estar mais próximo ao polo. Então vai ser mais frio. Região do Equador, a gente vai ter as maiores médias térmicas. Percebam que a gente vai ter médias aqui em torno de 27 graus nessa faixa no mês de janeiro e 25 graus aqui em toda essa regiãozinha, porque vai ser o nosso inverno aqui no hemisfério sul,
e o verão no hemisfério norte. Então, é por isso que a gente tem essa diferença de temperatura, né? Em janeiro, o hemisfério norte é um pouco mais frio, o hemisfério sul é um pouco mais quente, e em julho tem essa inversão. Mas, basicamente, a gente percebe que a linha do Equador sempre vai ser muito quente. Então, a região amazônica, enfim, vai ter temperaturas muito elevadas. Exceto, obviamente, né, essas áreas que estão pintadas na cor laranja no nosso mapa, que são as áreas de grandes altitudes. Aí o fator altitude vai falar mais alto. Aliás, já vou fazer propaganda. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal que falam sobre a altitude e a latitude, né, esses fatores climáticos. Então dá uma acompanhada que é topzera. E eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Na nossa plataforminha. Enfim, o que eu quero mostrar com essas 2 imagens é que a América Latina ela tem predominantemente temperaturas muito quentes ao longo do ano, exceto aqui nessa bundiquinha, aqui no pipizinho da América do Sul, né, no extremo sul da América do Sul, região da Patagônia. Tá? Aqui a gente vai ter temperaturas em janeiro em torno aí de 4 a 10 graus Celsius e no mês de julho, que seria o nosso inverno, a gente inclusive pode enxergar temperaturas negativas nessa região. Temperaturas médias, lembrando, tá? Porque o inverno nosso aqui, ó, nos trópicos, chega a temperatura abaixo de 0 grau. Neva aqui no Brasil, para quem não se lembra. Mas enfim, a latitude, né, ela é então um fator climático bastante importante, porque vai determinar as temperaturas de acordo com a localização em relação à linha do Equador. Mais perto da linha do Equador, mais quente, mais afastado, né? Quanto mais afastado da linha do Equador, mais frio. O segundo fator climático que a gente tem é o fator altitude, regrinha geral também. Quanto mais alta for uma região, menores são as suas temperaturas. E isso tem relação com a pressão atmosférica. Vou fazer um esqueminha aqui que eu gosto, um desenho bem toscão. Então a gente tem aqui ó, o oceano, Cordilheira dos Andes, né? Planície do Pantanal e alguns planaltos aqui brasileiros e o Oceano Atlântico. Olha que bonito desenho. Enfim, aqui em cima a gente tem a nossa camada da atmosfera. Na regiãozinha ao nível do mar, a gente tem uma camada de ar muito grande. A gente tem aqui mais ou menos 15 quilômetros de massas de ar, de gases. E aqui na região da Cordilheira dos Andes, né, a Cordilheira dos Andes, o Pico do Aconcagua tem mais ou menos 7 mil metros. Enfim, vamos dizer que tem 7 mil metros. 7 para 15 são 8. Aqui a gente tem uma camada de 8 quilômetros de ar. Olha que letra bonita. E mesmo assim é melhor que a de muitos alunos meus, tá? Eu tô fazendo no mouse, eu não tenho canetinha. Eu sou pobre. Fica aí a dica. Quem quiser me doar, tô aceitando uma, né, mesa digitalizadora. Mas enfim, o que eu quero dizer é que aqui nas regiões mais altas eu tenho menos gases. Eu tenho menos gases, eu tenho menos partículas na atmosfera. Menos gases, menos partícula, menos vapor d'água, menos armazenamento de calor. Isso significa que se eu armazeno menos calor, a temperatura é menor. Já na região que a gente enxerga aqui, ó, a gente tem 15 quilômetros de gases, de camada gasosa, de partículas, de vapor d'água. A gente tem muito mais gases. Significa, então, que eu tenho mais pressão atmosférica, mais absorção, mais armazenamento do calor irradiado pelo Sol, este maravilhoso astro que nos ilumina. Bom, simples, né? Se eu tenho altitudes mais elevadas, eu tenho menos gás, eu tenho menos atmosfera, vamos dizer assim, e eu tenho menos gases, menos partículas e menos absorção de calor. Do outro lado, né, nas regiões mais próximas ao nível do mar, eu vou ter toda a camada da troposfera, basicamente, não só da atmosfera, né? Estou falando da troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera, tá? Eu vou ter todos esses gases, enfim, eu vou conseguir absorver e armazenar muito mais calor, tá? No caso da América Latina, eu já falei para vocês, né? A Cordilheira dos Andes é essa regiãozinha que a gente vai ter grande área de temperatura muito baixa. Inclusive, né, se a gente pegar as temperaturas de Belém, Macapá, enfim,
que estão próximas à linha do Equador e ao nível do mar, a gente vai ter diferenças de temperatura muito grande de Quito, por exemplo, que também está na linha do Equador, só que está quase a 3.000 metros. E, aliás, é uma regra geral, né? A cada 1.000 metros a temperatura cai, em média, 6 graus Celsius. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Então, em regra geral, enquanto em Belém, por exemplo, né, em Macapá está 30 graus, tá? Em Quito está 18 graus a menos, deve estar mais ou menos 12 graus. Eu não sei fazer conta. É isso mesmo, 12 graus. Enfim, então por conta disso as temperaturas são menores, tá? Por conta do fator altitude. E aqui a gente consegue enxergar muito bem, né? 800 metros a temperatura está, por exemplo, a 20 graus Celsius. A 3.000 metros essa temperatura já cai para mais ou menos 10 graus Celsius. E a 4.000 metros essa temperatura já está no 0 graus Celsius. E normalmente é a partir de 3.500, 4.000, se estiver na linha do Equador, 4.500 metros mais ou menos, que eu vou ter gelo, né, nas montanhas. O que é tal da chamada do gelo eterno, das neves eternas. Certo? Tudo bem até aqui? Fator latitude e altitude é mamão com açúcar, né? Facinho. Outra importante característica climática, né, que vai alterar o clima em algumas regiões e vai inclusive promover a formação de desertos, a gente já estudou isso falando da África e da Ásia, são as correntes marítimas. As correntes marítimas elas têm duas características, elas podem ser quentes ou frias. As correntes marítimas quentes, elas promovem maior evaporação da água oceânica e onde eu tenho corrente marítima, eu tenho mais chuvas, eu tenho mais umidade. Já uma corrente marítima fria, ela vai dificultar a evaporação da água do mar, porque ela vai ter uma temperatura mais baixa. E o que acaba acontecendo é que eu tenho a formação de regiões áridas, de desertos em áreas de correntes marítimas frias. E acontece aqui na América Latina em 3 regiões que a gente vai ver agora. As correntes marítimas frias, elas estão aqui, ó. A corrente da Califórnia, que vai fazer com que haja baixíssimo nível de precipitação no deserto no norte do México, né? O deserto da Baja Califórnia, deserto de Sonora, deserto de Chihuahua. A corrente de Humboldt, ou corrente do Peru, que vai fazer com que surja o deserto do Atacama, aqui na América do Sul. E a corrente das Malvinas, ou a corrente de Falkland, ou das Falklands, que promovem o aparecimento, né, o surgimento de uma região extremamente seca também, chamada de Patagônia, né? Então, sempre nessas áreas de correntes marítimas frias, eu tenho o surgimento de regiões extremamente áridas. Temos 3 grandes desertos na América Latina. Deserto de Sonora, aqui no extremo norte do México, o deserto do Atacama, né, partes do Chile, Peru, bundinha do Equador e partezinha bem pequena aqui da Bolívia, e também o deserto da Patagônia, aqui no centro-sul argentino. Tudo bem? Só que do outro lado também a gente tem que pensar. Pô, Marcos, se a gente tem correntes marítimas quentes, significa que vai ter, então, elevadíssimo índice pluviométrico, né? Elevadas chuvas. Isso pode levar à criação, ao surgimento de tempestades? A resposta é sim. Principalmente nessa faixa aqui, ó. Eu vou fazer de outra cor. Vou fazer de amarelo. Principalmente nesta faixa aqui, ó, de América Central, né? Caribe e América do Norte, né? México, Estados Unidos. Essa regiãozinha é onde a gente vai ter a formação de furacões. Por quê? Primeiro, vamos lá. Vocês estudaram no 8º ano isso já, tá? Mas o processo de formação de furacões, ele tem relação com a temperatura da água oceânica estar a temperaturas extremamente altas. A temperatura do oceano tem que estar maior que a temperatura do ar. Por quê? Porque daí o índice de evaporação dessa água oceânica, nesta faixa aqui, ó,
vai ser muito, muito maior. Então, vou ter um grande índice de evaporação de água. Vai evaporar muita água, muita água, muita água. E esse processo de evaporação de água, né, vai fazer com que eu tenha uma área de baixa pressão. Já vamos falar sobre isso. Enfim, porque o ar está saindo, né, o ar está subindo, eu estou liberando pressão. Alta pressão é quando eu esmago, estou fazendo forte pressão, estou amassando alguma coisa. E quando eu tiro o peso de alguma coisa, eu estou aliviando pressão. Esse ar quente e muito úmido, ele está subindo, então ele está aliviando a pressão. Então é uma zona de baixa pressão. Lembrem disso. Temperaturas quentes sempre estarão relacionadas a áreas de baixa pressão. Tá? Bom, continuando. Corrente das Guianas, corrente norte equatorial, corrente do Golfo, né? Essas 3 cidadãs aqui são responsáveis então pela formação de boa parte dos furacões que acontecem nessa região, porque eu tenho um alto índice de evaporação. Esse ar ele não sobe bonitinho reto, esse ar ele sobe girando no sentido anti-horário, no sentido anti-horário, tá? Então ele vai subindo e girando. Vai ter um acúmulo muito grande de nuvens nessa região, né? Porque esse ar está subindo com forte vapor e continua girando, né? Esse ar vai subindo e girando, girando, girando. Então o que acaba acontecendo é que eu vou ter a formação de furacões nessa região. A gente tem um capítulo aí, uma partezinha no texto que explica melhor isso e a gente pode tirar as dúvidas nas aulas ao vivo, tá? Bom, mas basicamente é que na América Latina, em específico, essas 3 correntes, existem outros furacões também, outros eventos climáticos extremos. A gente tem os ciclones que acabam acontecendo, que acabam acontecendo aqui no Atlântico Sul. A gente tem furacões que acabam acontecendo aqui também no Oceano Pacífico. Mas pra gente o que interessa é isso daqui, ó. A regiãozinha do Mar do Caribe e do Atlântico Norte, que é a área de ocorrência de furacões, tá? Então, corrente marítima fria, desertos, correntes marítimas quentes, em específico as da região do Caribe, a gente tem a formação de furacões porque tem alto índice de precipitação e formação de fortes tempestades. E para finalizar, a gente tem os ventos e as massas de ar. As massas de ar nada mais são do que grandes porções de vento, tá? Que apresentam condições semelhantes de temperatura, de umidade e de pressão. Então o vento ele pode ser quente e seco, quente e úmido, frio e seco, frio e úmido. Ok? Então a gente tem 4 tipos de vento. Quente e seco, quente e úmido, frio e seco, frio e úmido. Na América Latina, de modo geral, a gente vai ter a atuação de grandes áreas de ventos. Vamos pegar, por exemplo, que a América Latina ela se estende nessa faixa aqui mais ou menos, né? Eu vou pegar uma canetinha vermelha aqui. A América Latina vai se estender aqui desculpa, não é 30 graus sul. Deixa eu apagar, que o professor aqui, ele é... Oi, vocês viram meu japonesinho. Enfim, a gente tem aqui, então, a América Latina vem mais ou menos aqui dos 60 graus sul, a Patagônia. Trópico de Capricórnio, nossa região aqui, né? Nossa região do estado de São Paulo, onde nós vivemos. Linha do Equador, extremamente quente. E aqui o norte do México, que é a regiãozinha de 30 graus, mais ou menos, norte. Então, o que acaba acontecendo? Linha do Equador, muito quente, ventos ascendentes, né? O vento sobe. Eu tenho forte concentração de chuvas nessa região. Então, a região equatorial ela é uma região muito quente e bastante úmida, porque os ventos ascendentes, né? Eu tenho grande também, percebam que na linha do Equador aqui, ó, perto da linha do Equador, eu tenho muito mais oceano, né? E uma baita floresta, que é a floresta amazônica, né? Então eu tenho muita umidade na região, tá? Então esses ventos na linha do Equador sempre são ventos muito quentes e muito úmidos. O que acaba acontecendo é que eu tenho tempestades na linha do Equador, eu tenho muita chuva na linha do Equador. Então, na linha do Equador é onde eu tenho os climas mais úmidos do planeta, tá? O que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que esse ar aqui que subiu na linha do Equador, a hora que ele atinge a parte mais alta da atmosfera, ele já precipitou, choveu tudo que tinha que chover, esse ar ele vai começar a ficar frio, e quando o ar fica frio, ele começa a ficar muito pesado. E esse ar pesado, ele é um ar que daí ele vai ter que cair, né?
o ar quente é menos denso, mais leve, ele sobe, o ar frio é mais pesado, acaba descendo. Então esse ar frio ele vai descer perto da linha dos trópicos de 30 graus. Coincidentemente também, nessa linha dos trópicos, nessa linha de 30 graus, a gente também tem desertos. Nossa, que interessante, Marcos. Quer dizer então que o deserto não é só formado por conta de correntes marítimas frias? Não, tem relação também com os ventos que são chamados contralísios, né? Que são os ventos que saem da linha do Equador e vão em direção à região tropical. Esses ventos eles são muito secos, então eu tenho, né, uma alta pressão, né, porque o vento está descendo nessa região, é uma corrente de vento descendente, como está escrito aqui, e esse vento ele é seco pra caramba, né? Tá vendo? Não tem precipitação nessa área de 30 graus. Então tem uma região seca. Eu ia falar úmida, eu ia falar errado. É uma região seca, uma região desértica, norte do México, Patagônia, enfim. Estão nessas áreas de 30 graus. Então ele desce seco, e esse vento seco ele acaba voltando aqui, ó. Esse ventozinho que a gente tem aqui na linha do trópico para o Equador, ele é chamado de vento alísio. Então olha que interessante, na América Latina a gente tem um vento que é extremamente importante, que é muito cobrado inclusive, né, quando mais para frente vocês forem prestar vestibulares e tal, que são os ventos alísios. Simples, o vento alísio é um vento que sai do trópico e vai em direção à linha do Equador. Ele é um vento seco, certo? E ele é um vento mais superficial, ele está mais na parte mais próxima à superfície terrestre. Ok? Agora vocês vão ver o recadinho do meu japonês aqui, meu japonesinho, meu brother, o Takeshi. Daí ele fala assim, ó, o Takeshi fala para nós. Na região equatorial nós temos uma baixa pressão, porque o ar ele ascende, né? Tá liberando pressão. Como eu já havia falado para vocês, ele é mais quente e menos denso, então ele sobe. Valeu, Takeshi, obrigado. Chama o Koba para nós aí agora. Ó o Koba. O Koba é brother também. Ele fala que nas áreas tropicais, né, na região aí próximo a 30 graus de latitude, um pouquinho ao norte ou ao sul dos trópicos, a gente tem áreas de alta pressão. Isso significa que o ar ele desce, como a gente pode observar, né, nessa imagem aqui embaixo. Ele é um ar descendente e esse ar ele se dispersa para as outras áreas. Então, mesmo que eu tenha um pouquinho de umidade ali, esse ar ele vai distribuir a umidade para outras áreas. Então, vai ser uma região muito seca. Ok? Esses são os principais fatores climáticos que a gente tem na América Latina. Aqui é legal que a gente consegue fazer uma associaçãozinha, né, da latitude e das massas de ar, tá? As massas de ar, né, como eu disse, elas podem ser frias ou quentes. No caso da América Latina, né, vão predominar as massas de ar quente e a gente vai ter basicamente uma única massa de ar frio, que é a massa que vem do polo, né, a massa polar atlântica que traz o frio para a gente no nosso inverno. Embora este inverno nosso não esteja fazendo tanto frio assim, tá? Enfim, deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhor aqui. Aqui, ó, nessa imagem a gente consegue entender, né, que esse momento frio aqui em julho é o nosso inverno porque eu tenho mais massa de ar frio chegando. No nosso verão predominam as massas de ar quente. Então eu não vou ter tanto frio, a massa de ar quente vai dominar a América Latina, tá? Bom, sobre as massas de ar está finalizado, valeu Takeshi, valeu Koba, é nóis. E o que é legal, né? A gente tem aqui os trade winds, né, em inglês, os trade winds. Shildora, tô dando aula, minha gata, que não é minha esposa. Enfim, a gente tem os trade winds aqui, que são os ventos alísios, e daí aqui, ó, a gente tem, né, o vento ascendente da linha do Equador, aí ele esfria, papapá, ele vem aqui na região do trópico e ele volta para a regiãozinha equatorial. Lembra que eu falei para vocês? É um vento muito seco. Ou a nuvem, chove pra caramba aqui. Aqui é seco, 60 graus de latitude, chove pra caramba. Polo, deserto. Aliás, né, o maior deserto do planeta se chama Antártica, para quem não sabe. O Saara é o maior deserto tropical. Bom, sobre a maritimidade e continentalidade, aqui no nosso caso, na América Latina, a gente quase não tem influência da continentalidade, tá? São poucas... Obrigado, Tatiana, por vibrar aqui. São muito poucas as
áreas de maritimidade, de continentalidade na nossa região, porque a única área de fato de continentalidade que a gente teria regiões muito secas seria na região amazônica, né? Porque a gente estaria muito afastado do oceano, só que lá tem uma baita floresta úmida, uma floresta latifoliada equatorial. Então a continentalidade quase não tem influência aqui, exceto em algumas áreas no interiorzão do Brasil, né? Que a gente sabe que a umidade do ar é muito baixa. Brasília, áreas do Mato Grosso, Goiás, enfim. No período de verão nosso, que não chove, a gente tem então períodos muito secos. Já na região litorânea, por estar mais próximo ao mar, a gente tem mais umidade, certo? E também temos climas mais amenos, né? Porque o fator maritimidade, ele dá uma estabilidade na temperatura ao longo do ano, né? Eu não vou ter extremos de calor ou extremos de aridez, enfim, extremo de frio, porque, como eu disse, né, a água ela traz essa estabilidade porque a água ela consegue armazenar calor por mais tempo. Então ela demora mais para esquentar, mas ela demora mais para esfriar. Então a gente tem baixa amplitude térmica nas áreas litorâneas. Nas áreas de continentalidade, a gente tem normalmente amplitudes térmicas muito maiores. Então no interiorzão a gente enxerga verões de rachá e normalmente verões de rachá e invernos mais rigorosos ou de temperaturas um pouco menores do que o normal. Certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado esta aulinha de 26 minutos. Estou muito feliz com a volta de vocês e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.